Hey, turma, tudo bem por aí? Aqui, professora Ana Cristina Mendes, do AM Método, e eu venho aqui para a gente falar hoje sobre a carreira de personal trainer. Você que quer ser personal trainer, você que é estudante de educação física, ou você que já é profissional e quer aí alavancar a sua carreira, é sempre importante você pensar em alguns pontos que eu trouxe aqui para discutir com vocês hoje. Por que que é tão importante a gente pensar sobre isso? Porque ser personal trainer não é para todo mundo. Então, sinto muito dizer, mas eu vejo grande parte dos estudantes de educação física super animados com a possibilidade de ganhar mais, de ter uma renda financeira maior, claro, proporcionada pelo trabalho de personal trainer, que é diferente de quando você está trabalhando numa academia, por exemplo, porque a hora-aula de uma academia é muito mais baixa do que a hora-aula de personal trainer, mas nós temos que conversar sobre alguns pontos aqui que são importantes. Então, eu sempre digo, não invista na carreira de personal trainer, se, e aí eu vou apresentar os pontos para vocês aqui. O primeiro deles é a instabilidade financeira. Então, não invista na carreira de personal trainer se você não sabe lidar com instabilidade financeira. Ou ainda, se você ainda não aprendeu a se organizar financeiramente. Por que que eu digo isso? Porque nós sabemos que quando você trabalha na academia, você tem alguém pagando o seu salário, você tem lá o proprietário da academia, os sócios da academia, a academia como um business, mantendo as suas horas independente do número de clientes que você tem dentro da sala de musculação ou numa aula de ginástica, por exemplo. Quando você é o personal trainer, você ganha pelo número de horas que você trabalha. Então, se nós temos alguns meses do ano, como dezembro, janeiro e muitas vezes até fevereiro, né, antes do carnaval, nós temos aí uma diminuição do número de horas trabalhadas, é claro que isso vai impactar no quanto que você ganha por mês. E aí muitos personal trainers, eles não se ligam nessa ideia e eles começam a sofrer um pouco com a ansiedade de não saber o quanto que vão ganhar no mês seguinte, e aí eles sofrem porque eles não sabem se vão poder tirar férias, ou eles estão de férias porque eles não têm aluno para atender, porque o aluno dele está de férias, mas ele também não tem dinheiro para poder curtir as próprias férias. Então, se você pensa em se tornar personal trainer, você precisa aprender duas coisas. Primeiro, entender que a variabilidade de salário é muito comum no trabalho do personal trainer, mas que nós temos estratégias para que você aprenda a se organizar financeiramente, para aí sim poder chegar lá em dezembro, janeiro, você também ter o seu salário, o seu próprio 13º ou o seu próximo mês de salário, tá? Então é sempre importante pensar nessas duas coisas. Instabilidade, variabilidade é super comum dentro do trabalho de personal trainer, mas isso não significa que você não vai ter aí a sua estabilidade dentro do ano se você aprender a como organizar, quais são os tipos de planos e serviços que você vai vender dentro do ano para o teu cliente para garantir que você tenha aí mais instabilidade, ok? Isso é comum em todo negócio. Se você pensar numa loja, vamos sair um pouco aqui do serviço, que é o trabalho do personal trainer, e vamos pensar numa loja que vende roupas. Okay? Ou vende tênis. É claro que no final do ano, quando chega em dezembro, nós temos um aumento nas vendas em função das épocas festivas, em função do Natal. Então, Natal é sempre a melhor época para quem é comerciante. Isso não quer dizer que lá em janeiro não vai entrar nada, que ninguém vai vender em janeiro ou fevereiro, mas significa dizer que o dono da loja precisa organizar o seu mês inteiro, o seu ano inteiro, sabendo que em dezembro, novembro, dezembro ele vai ter um aumento nas vendas, mas que janeiro e fevereiro as vendas vão ser um pouco mais baixas. Então isso é flutuação, isso é variabilidade, mas não significa que ele não vai ter aí organizado o seu plano anual em termos de receitas e em termos de despesa. Então, é o mesmo para nós, personal trainers, ok? Então, aprenda a se organizar primeiro, a saber que tipo de planos que você tem que vender para garantir que você tenha aí suas férias, seu 13º. Eu sou personal trainer há quase 20 anos e eu lembro que
Desde o meu primeiro ano de formação, eu nunca tive problemas com essa instabilidade financeira. Todo janeiro, de 23 de dezembro, mais ou menos, até 23 de janeiro, às vezes até final de janeiro, eu sempre tirava de 30 a 40 dias de férias, porque, primeiro, os meus clientes estavam de férias também, meus clientes estavam viajando. Grande parte dos meus clientes tem casa na praia, porque a região na qual eu morava era litorânea. Então, eu sabia que de 30 a 40 dias eu ia ter uma redução bem significativa da minha entrada de dinheiro. Então, o que eu fazia? Todos os meses eu separava um percentual do meu salário, do quanto eu tirava de personal trainer, não interessa o quanto era, mas eu tinha um percentual definido lá para garantir que em janeiro, ou finalzinho de dezembro até o finalzinho de janeiro, eu tivesse o meu salário, o meu 13º salário garantido para que eu também pudesse curtir as minhas férias e esperar a volta do meu cliente. Então, isso é organização financeira. Então, se você quer se tornar personal trainer, esse é um dos pontos que a gente tem que discutir aqui, ok? Vamos lá, o segundo ponto que eu anotei aqui. Se você não gosta de trabalhar em horários não convencionais, ser personal trainer também não é para você. O que é um trabalho não convencional? É começar bem cedo, terminar bem tarde e muitas vezes trabalhar até finais de semana. Por que convencional e não convencional? O nosso cliente, muitas vezes, ele trabalha naquele horário das 8 da manhã e 6 da tarde. Então, é claro que 6 e 7 da manhã nós vamos ter uma demanda muito maior de trabalho, às vezes até o meio-dia, 1 hora, porque é o horário que ele pausa para fazer o almoço, por exemplo, e claro que depois das 6 nós chamamos de horário nobre na academia, porque todo mundo finaliza o trabalho e todo mundo quer ir treinar naquele momento. E aí você, personal trainer, fica com o meio do dia muitas vezes vazio, o que é normal, mas nós também temos estratégias para poder ocupar esses horários aí, ou você entende que isso é normal dentro do trabalho do personal trainer, porque nós trabalhamos no momento de lazer do nosso cliente. E o horário de lazer dele é óbvio quando ele não está trabalhando. Se ele está trabalhando entre 8 e 6, eu preciso atender ele depois das 6 e antes das 8. Então, tem que ficar muito claro, além dos finais de semana, que personal trainer trabalha em horários não convencionais. Então, se você é aquele indivíduo que tem ainda na sua cabeça, você ainda não virou aquela chave, você não tem o mindset de quem quer trabalhar mais, mas de forma mais eficiente, você quer trabalhar naqueles horários que são os melhores horários para o teu aluno, que nem sempre são os melhores horários para você, mas que você pode ter um grande faturamento nesses horários, porque eles são de grande procuras. Se você não entende isso, se você ainda não virou essa chave, se você não tem esse mindset, ser personal trainer realmente não é para você. Você talvez seja aquele profissional, e está tudo bem com isso, que gosta de ter a carteira assinada, que você é o cara que trabalha das 8 às 6 e você vai treinar depois, vai se divertir, mas você não é aquele que presta o serviço em horários não convencionais, ok? Então, trabalhar em horário não convencional, horário até tarde, bem cedinho ou final de semana, é para quem realmente gosta daquilo que faz, é para quem quer faturar enquanto personal trainer, ok? Depois, o terceiro ponto que eu coloquei aqui é aprender a trabalhar aceitando competição e criticismo, especialmente nas redes sociais, quando nós nos colocamos nas redes sociais e compartilhamos formas de fazer exercícios ou dicas para os nossos clientes ou para futuros clientes. Essa é a ideia de você ter um Instagram, um TikTok bem legal, um Facebook, dependendo de quem é o teu cliente. Muitas vezes nós vamos ter críticas, né? Então, se você também é uma pessoa que não sabe trabalhar com criticismo, que não sabe trabalhar com competição, ou que está sempre preocupado que o outro treinador está cobrando um preço diferente de você, também esse mercado não é para você. O personal trainer precisa primeiro estar seguro daquilo que faz, obviamente que essa segurança ela vem da sua capacitação, do quanto você estuda, do quanto você se sente capaz, competente para entregar aquele serviço, entregar aquela informação. Competição nós vamos ter em todos os setores, em qualquer empresa que você for trabalhar, em qualquer área, em qualquer mercado, nós vamos ter aí competições, claro, outras pessoas fazendo algo parecido que nós estamos fazendo, eu não digo mesmo, porque eu acredito que cada um de nós somos únicos, nós temos um jeito diferente de entregar, e aí esse teu jeito diferente de entregar é realmente aquilo que te torna único, né? Aquilo que faz com que o teu cliente goste do teu trabalho, e muitas vezes
essa diferença não é só na parte técnica, porque a parte técnica todos nós estudamos da mesma forma, todos nós nos graduamos, nós vamos fazer cursos, investir na nossa profissão, mas é o que você é, quem é você enquanto pessoa, quem é você enquanto treinador, o jeito que você atende teu cliente. Então, esse é um dos grandes diferenciais. E competição, a gente vai ter em todos os mercados. A gente vai ter pessoas criticando, nós vamos ter pessoas que vão estar ligando para o teu negócio, ou perguntando através de outros números para você o quanto que você cobra, como é que você trabalha, porque eles vão querer copiar alguma coisa, ou eles vão querer informação para poder se tornarem tão competitivos quanto você. Então, se você não aceita a competição, se você também é muito preocupado com o que o outro está fazendo, está falando, esse mercado também não é para você, porque no trabalho de personal trainer tem muita gente e o mercado ele é competitivo sim. Se nós pensarmos, eu falei que eu sou formada há quase 20 anos e trabalho como personal trainer aí há pelo menos 18 anos. Se nós pensarmos que lá atrás, há 18 anos, eu não tinha na minha cidade 5 treinadores, 5 personal trainers. Acho que esse era o máximo. Acho que nós tínhamos lá 3 ou 4 pessoas. Então, depois que eu me formei, que minha turma se formou, que o personal trainer teve uma visão melhor aí do mercado, das oportunidades que a gente tinha, hoje a gente tem muita gente no mercado. Então, ser competitivo é algo bom, porque isso puxa todo mundo um pouquinho para o nível de cima, não para o nível de baixo. Então, um treinador ruim é aquele que olha para o outro está cobrando R$ 50 a hora aula, ele vai cobrar 40, porque ele acha que dessa forma ele está sendo competitivo. Não, competitivo é o quanto de valor você está agregando naquela aula e por que que a sua aula tem um preço melhor que a do outro. E aí talvez aquele outro veja o valor que você está entregando, quanto que você cobra e também coloque a aula dele um pouquinho mais para cima. Então aí vai chegando um ponto que todo mundo puxa o valor do trabalho do personal trainer mais para cima e não mais para baixo. Então a gente sempre vai ter um mercado competitivo, você sempre vai ter treinadores melhores e mais experientes que você, e você também vai ter treinadores que não são tão bons e que não têm tanta experiência quanto você. Então, esse é o mercado. A gente vai ter, de todas as formas, pessoas competindo conosco o tempo inteiro, ok? Bom, depois eu trouxe mais um ponto aqui que é investir em certificações e cursos de forma constante. Vocês sabem, obviamente, que a ciência muda a todo tempo. Aquilo que nós aprendemos há 10 anos não é mais verdade hoje. Né? O ovo já foi vilão, o ovo não é mais vilão, o ovo é maravilhoso, alta fonte de proteína, bom, de colesterol bom. A gente tem aí creatina, que já foi condenada. Creatina hoje tem vários estudos mostrando o quanto a creatina é boa, não só para o músculo, mas também para o cérebro. Então, nós temos uma série aí de informações novas que a ciência nos traz todos os dias, que elas não eram verdade ou não eram conhecidas há 10 anos. Então, se você também é alguém que estudou há 10 anos e que não vem fazendo nenhum tipo de novas formações, que não vem investindo na sua carreira, que acha que isso é bobagem, então também não é para você o trabalho de personal trainer. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do quanto é importante nós nos especializarmos, nos estudarmos. Primeiro, porque o nosso cliente é um cliente que tem alto poder aquisitivo, então é um cliente que tem grana para bancar, para pagar o nosso trabalho. Muitas vezes, 90% das vezes, mais dinheiro do que nós temos. Então, você sempre tem que pensar com a cabeça do cliente, que é o cliente que você está atendendo. Então, eu lembro que uma vez eu fui atender um cliente pela primeira vez, e no que eu fui entrando na casa dele, ele é uma pessoa muito respeitada na área médica, médico reconhecido internacionalmente. E aí, alguém, um colega, me indicou e eu fui na casa dele. Assim que eu estava entrando na casa dele, eu olhei na bancada dele de escritório algumas revistas científicas. Então, obviamente, ele é médico, ele é um cirurgião reconhecido internacionalmente, publica estudo científico. Ele queria saber o seguinte: olha a pergunta que ele me fez. Ele falou, Ana, o que que você acha do jejum intermitente? E aí eu perguntei para ele, doutor, você quer saber o que eu acho ou o que existe de evidência científica? Quando eu falei isso, o sorriso dele abriu aqui. E aí ele falou, eu quero saber o que tem de evidência científica. É claro, porque ele é uma pessoa que ele também estuda, né? Ele está dentro da área médica. Então eu falei, olha, o que existe dentro de pesquisa científica sobre jejum intermitente ele é bom para quem é obeso, ele é bom para quem é diabético, mas para quem tem peso normal, ele não é diferente
de outros tipos de dietas. E aí nós fomos trabalhando, eu falei para ele que eu ia encaminhar, se ele quisesse, 2 ou 3 artigos científicos a respeito do tema, obviamente que ele tem acesso também, mas começamos a conversar sobre isso. Então, por que isso eu estou dando esse exemplo é importante? Imagina vocês, se eu dissesse assim, não, treinar em jejum não pode, não, ficar mais do que 5, 6 horas em jejum não pode. Espera aí, quem disse que não pode? Quando foi dito isso? Quais são as novas pesquisas que nós temos hoje? Então, eu só estou dando o exemplo aqui do jejum intermitente, que muda todo ano, que todo ano tem pesquisa nova também falando que é bom, que não é bom. Agora tem pesquisa falando que cada hora a mais que você passa em jejum aumenta o seu risco cardiovascular. Então tem outras pesquisas falando do quanto é bom para indivíduos obesos, para indivíduos diabéticos. Então nós precisamos ser pessoas que nós investimos o tempo inteiro em cursos e em certificações, porque senão você vai ficar para trás e o seu cliente muitas vezes sabe mais do que você. Se ele é de uma área também específica, como esse exemplo que eu dei, que é a área médica, ele tem os mesmos acessos do que eu tenho. Então, ele sabe onde é que ele entra para buscar um bom artigo científico, ele entende qual é a diferença de uma revisão sistemática, de uma meta-análise, que é onde nós encontramos os melhores tipos de artigos científicos. Então, você tem como argumentar, você tem como discutir de forma boa, né, uma boa discussão com outros profissionais, porque você está sempre atualizado e aí você não sai por aí falando bobagem, postando qualquer coisa, porque, ou pior ainda, repostando. Então essa é outra, personal trainer, para de ficar repostando. Vai buscar informação na fonte e posta você como é você o autor daquela informação. O autor daquela informação que você está postando baseado na fonte primária. Fonte primária é onde é que está o estudo que falou isso aqui? Porque, obviamente, muitas vezes nós confiamos em grandes instituições, nós confiamos em outros profissionais que têm mais experiência do que a gente, mas é muito perigoso porque sempre pode haver um viés, né? Aquele erro do que aquele profissional ele é favorável. Tem pessoas que, mesmo evidência científica falando, olha só, esse tipo de dieta aqui não funciona, ou não há diferença, se aquele profissional acredita que não, para mim funciona, os meus pacientes funcionam, etc., ele vai continuar apostando, ele vai continuar postando coisas a respeito dessa informação. Então, você também tem que ter o discernimento de entender, peraí, deixa eu entender um pouquinho a vista dessa pessoa aqui, mas deixa eu buscar informação primária. E aí você sim vai colocar a informação para os seus clientes ou possíveis clientes baseado na informação primária que você obteve, tá? Então, vamos parar de ficar repostando, né? Eu sempre brinco que é coisa de preguiçoso, o preguiçoso está sempre repostando informação de outro porque ele não tem aí vamos dizer, a constância de ficar estudando, de ficar buscando informação. Então, é muito mais fácil ele confiar em outros e ficar repostando, ok? Então, investir em certificações e cursos de forma constante é muito, muito importante. E aí, para a gente finalizar aqui, esse vídeo sobre será que personal trainer é para mim? Você precisa investir em comunicação. Personal trainer que não sabe se comunicar ou que acha que se comunicar é sempre da mesma forma com todo mundo, vai ficar para trás. Você vai ter uma rotatividade muito grande no teu trabalho. Então pensa comigo o seguinte, você tem um contrato de 3 meses e fechou esses 3 meses, o cliente não quis renovar. Já é um primeiro ponto de atenção. Tá? Por que você tem tanta rotatividade? Por que as pessoas começam com você, cumprem os 3 ou 6 meses e não renovam? Então, talvez você tenha um problema de comunicação. E quando eu falo comunicação, é tudo. É o jeito com o qual você se veste, é o jeito com o qual você fala, você se expressa, é o jeito com o qual você recebe do teu cliente um feedback e você devolve para ele de uma forma positiva. Então, saber se comunicar é entender que as pessoas têm jeitos diferentes de aprender e elas têm diferentes jeitos de entender o que você está falando. Então, é muito importante que você entenda quem é o seu cliente, baseado no gesto desse cliente, no estilo dele, no sentido de se ele é um indivíduo muito mais quietinho, ou se ele é muito mais ativo. Então, como é que eu me comunico com ele? Eu me comunico na mesma energia, na mesma vibe. Se ele é uma pessoa mais agitada, fala rápido, eu também falo, gesticula, usa muito as mãos ou não. Se ele é uma pessoa que fala um português mais correto. Então, eu não vou sair falando com quem fala um português super correto. Mano, deixa eu falar aqui, tipo assim,
Então, essas gírias você pode usar com aquele cliente que também fala dessa forma, porque nós precisamos fazer com que o nosso cliente se sinta confortável com a gente. Então, imagina com aquele indivíduo que fala, meu, bro, vambora, fala de uma forma muito mais gíria, e eu digo, vamos lá, então vamos começar toda no português formal. É chato para aquele cara que é mais informal, que é mais divertido, que fala palavrão, né? Então a gente precisa saber como é que nós nos comunicamos com cada um dos nossos clientes para fazer com que esse cliente ele fique mais à vontade com a gente. Então, comunicação é verbal, comunicação é visual, é entender o feedback que esse cliente te dá e você devolver para ele também, é você saber lidar com as burocracias do nosso trabalho, a questão de explicar contrato, como é que eu faço o meu cliente entender que dentro de um contrato, por exemplo, se ele não desmarca a aula com 24 horas de antecedência, essa aula automaticamente ela vai ser computada como uma aula dada. Como é que nós nos comunicamos com ele, né? Eu posso dizer assim, você acha que eu não tenho mais nada o que fazer? Ficar te esperando aqui, você não vem, ainda tenho que repor a tua aula? Ou você pode se comunicar de outra forma e dizer, olha, João, conforme nosso contrato, infelizmente eu não consigo repor essa aula porque eu não tive tempo hábil de organizar a minha agenda porque você me avisou com 4 horas de antecedência. Tudo bem? Eu espero que você compreenda. Ponto. Então você entregou a mensagem, você se comunicou de uma forma muito mais educada, né? Respeitando o contrato, respeitando o seu trabalho, fazendo com que ele também respeite, do que sendo de forma agressiva. Muitas vezes tem gente que usa a brincadeira para dar uma mensagem, mas que muitas vezes ela também pode ser agressiva, né? Você pode chegar e brincar e dizer, você acha que eu não tenho mais nada o que fazer? Ficar aqui te esperando e ainda ter que repor aula. Ainda assim, com um sorrisinho, essa não é a melhor forma de se comunicar com o nosso cliente, ok? Então, se você não sabe como se comunicar, você tem duas opções. Você precisa aprender a se comunicar, a entender sobre clientes, como é que eles reagem, como é que eles respondem, ou esse trabalho de personal trainer não é para você. Então, espero que esse vídeo tenha aqui ajudado a elucidar um pouquinho aí na cabeça de vocês. Será que esse trabalho é para mim? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que os erros que talvez eu esteja cometendo são exatamente esses que estão impactando na rotatividade ou na estabilidade que eu tanto quero para dentro do meu trabalho? Então, fica com esse recado aí, pensa um pouquinho a respeito disso e deixa o teu comentário aqui também para a gente trazer mais gente de educação física para dentro aqui do nosso grupo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!